Olá, nesse vídeo eu vou estar resolvendo a parte de matemática do provão de bolsas do Estratégia Militares desse ano, de 2022, para quem fez para IPCAR. A primeira questão é de você falsear as três sentenças, né? E vamos direto ao ponto. A primeira sentença, ela basicamente está dizendo para você o seguinte: 8 elevado a 0,666 é a mesma coisa que 8 elevado a 2 terços. E 9 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 9 elevado a meio. E tudo isso está sob a raiz quadrada, a raiz quinta dessa diferença, né? Bom, 8 elevado a 2 terços é a mesma coisa que 2 elevado a 3, né? Porque 8 é 2 elevado a 3. E potência de potência você pode multiplicar as potências, né? No caso 3 vezes 2 terços, a gente sabe que isso vai dar 4, 2 elevado a 2, né? Que vai dar 4. E do outro lado ali, 9 elevado a meio é raiz quadrada de 9, ou seja, 3. E 4 menos 3, você sabe que isso vai dar 1. Portanto, essa primeira raiz quinta aqui vai dar 1. E ali ele está dizendo que isso deve ser igual à raiz cúbica de 100%. Olha, raiz cúbica de 100%, 100% é 1, né? E raiz cúbica de 1 vai dar próprio 1. E de fato, essa sentença é verdadeira. Para a segunda sentença, o inverso multiplicativo de 30% de 2 terços é igual a raiz cúbica de 125. Olha, é bem conhecido o fato de que 125 é 5 ao cubo, né? Basta você perceber que 5 ao quadrado vezes 5 é o próprio 5 ao cubo. Se você multiplicar 25 por 5, né, você vê que isso de fato vai dar 125. Portanto, é muito bom você já ter isso na manga, né? Que 125 é 5 ao cubo. Então, a verdade é que ele está dizendo que aquela sucessão de operações é igual a 5, né? Porque a raiz cúbica de 125 é o próprio 5. Então, o que isso significa dizer que 30% de 2 terços? É a mesma coisa que você dizer o seguinte: 3 sobre 10 vezes 2 terços. Isso vai dar 1/5, né? Eu posso cancelar o 3 com 3 e o 2 com o 10, ficamos então com 1/5. Beleza, só que ele está falando que é o inverso disso, né? Inverso multiplicativo, basta você inverter essa fração. Então, se você inverter, de fato, você vai ficar com 5, né? Porque 1 dividido por 1/5 é, de fato, 5. Portanto, toda aquela operação de fato vale 5 e ele estava dizendo justamente que é igual a 5. Portanto, verdadeiro também. E por fim, eu vou apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Ele fala do valor, né, dessa operação ter um número racional. Bom, o zero é um número racional, né? Beleza. E por que eu disse mais especificamente do zero, né? Porque, poxa, o que você está fazendo ali é uma diferença com o mesmo número, né? Apesar da escrita ali não direcionar você a isso, o que de fato você está fazendo é fazer isso aqui, ó, a menos a igual a zero, né? Só que como que você chega à conclusão que você está fazendo a subtração, né, de um mesmo número por ele mesmo? Olha, quando você tem uma situação dessa, você não pode simplesmente cortar o expoente com a raiz quadrada, né? Antes, você tem que analisar se o radicando, que é o termo que está aqui dentro da sua raiz, é ou não negativo, né? Você sabe que a raiz de 5 é um pouco maior do que 2, certo? Então, esse número, 2 menos raiz de 5, ele com certeza é um número negativo. E por conta disso, você sempre vai ter que colocar um módulo, né? E daí você vai ficar com o módulo disso, né? Porque aí você de fato vai poder cortar a raiz quadrada com o expoente 2 ali. Só que você tem que se lembrar de colocar um módulo sempre. E para outro caso, a mesma coisa.
certo? Só que, como eu disse anteriormente, isso aqui é um número negativo. Aplicando o módulo, você vai obter a forma positiva daquele mesmo número. E no outro lado ali, né, nesse segundo módulo, você não altera porque ele já é um número positivo. E aí, como eu disse anteriormente, você está fazendo A menos A, né, um número menos ele mesmo, e portanto isso aqui vai ter que dar zero. Né, porque você vai cancelar o raiz de 5 com menos raiz de 5 e esse menos 2 com o mais 2. De fato, isso vai dar zero, e zero é um número racional. Portanto, todas as sentenças são verdadeiras, você marca a letra E. Problema muito bom, né? Não é tão difícil, mas você tem que se recordar aí de todas essas propriedades de potência, questão do módulo, porcentagem, né? Tudo bonitinho. Certo. Aí esse problema é um pouco mais chato, né? Porque já são 4 alternativas e você vai ter que trabalhar com muita calma com cada uma dessas sentenças. Então, a primeira ele diz que A ao quadrado é menor do que A. Se você prestar bastante atenção, tem o zero aqui, né? Vou colocar aqui. Tem o 1 e tem o menos 1. O A, ele é um número que está entre 0 e 1, né? Com certeza. Quando isso acontece, de fato, A vai ser maior do que A ao quadrado, né? O exemplo mais clássico, assim, é você tomar as potências de 10. Então, se você tomasse, por exemplo, 0,1, certo? O 100 do A, 0,1. 0,1 com certeza é maior do que 0,1 ao quadrado, né? Já que 0,1 ao quadrado é 0,01, beleza? E como você pode ver, 0,1 é maior do que 0,01. Então, quando você tem essa ocorrência, ou seja, do seu número estar entre 0 e 1, qualquer potência dele vai ser menor do que a potência primeira, tá certo? Então, A vai ser maior do que A ao quadrado, que vai ser maior que A ao cubo, e assim por diante. Então, de fato, a alternativa sentença 1 é verdadeira. A é maior do que A ao quadrado. Agora, a gente vai para o raiz de B maior do que B. Será que isso é verdade? Novamente, né, você percebe que o B ele também está entre 0 e 1. E o que acontece, né? Por exemplo, vamos escolher um valor de B, sei lá, o B vale 1 quarto, 0,25. Então, raiz de 1 quarto, será que a raiz de 1 quarto é maior do que 1 quarto? De fato, é maior, né? Porque a raiz de 1 quarto vai dar 1 sobre 2 e meio é maior do que 1 quarto, já que você está pegando um denominador maior aqui, né, no seu lado direito da inequação. E pelo mesmo argumento, né, quando você tem uma ocorrência do seu número estar entre 0 e 1, a raiz quadrada dele vai ser maior agora que a primeira potência. Isso para qualquer valor entre 0 e 1. Eu só tomei um exemplo para elucidar com mais facilidade, né? Mas de fato, isso é uma verdade. Como que você poderia pensar isso, né? Pensando lá nos gráficos da sua exponencial, né? Então você tem lá o a elevado a x, quando isso aqui seria o a elevado a x, né? O eixo x aqui, o eixo y, tal. Isso para a sendo maior do que 1, tá certo? E aí você vai ter aquele gráfico clássico, né, dessas exponenciais. Só que como que você faz o gráfico quando o a não é maior do que 1? Nesse caso, né, a gente sabe que para esse gráfico o a vale maior, é um número maior do que 1. Para quando ele for um número menor do que 1, mas positivo ainda, né? Ou seja, ele vai ter entre 0 e 1. Como que fica o gráfico? Você poderia pensar nisso também para resolver esse problema, né? Deixa eu pensar agora, como que ficaria esse gráfico? Bom, é na verdade bem fácil, né? Você faria... Aqui é meio difícil. Você faria algo nesse sentido, né? À medida que você cresce com os valores de x, as suas potências elas vão admitindo valores cada vez menores, né? Então, é como se fosse esse mesmo gráfico vermelho, só que rotacionado, né? Em torno do eixo y. Algo assim. Né? É um gráfico assintótico, ele nunca vai tocar o eixo das abscissas, mas ele tende a zero, né? À medida que você cresce com o x, para o caso em que o a é menor do que 1, mas maior do que zero ainda.
E aí você vai ver justamente isso que eu acabei de dizer, né? À medida que você cresce com o seu expoente, os seus valores vão ser cada vez menores, como o expoente aqui, a gente sabe que b ao quadrado é b elevado a meio, né? De fato, como o expoente é menor, vai te retornar uma imagem maior. A mesma coisa ali do a ao quadrado, né? Você cresceu com seu expoente, portanto, você vai obter uma imagem menor. Eu não sei se isso aqui está exatamente no escopo do que o aluno, do que o candidato tem que estudar, né? Mas seria uma boa maneira de justificar essas desigualdades, né? Pelo gráfico ali manjado de quando A for um número entre 0 e 1. Beleza, agora passando para a terceira sentença. AB é menor do que 1 sobre A mais 1 sobre B. Isso aqui também é verdade, sabe por quê? Olha, AB certamente vai ser um número entre 0 e 1. Porque ambos os números, A e B, eles são números que estão compreendidos nesse intervalo de 0 a 1. Entre 0 e 1. E, portanto, quando você analisa 1 sobre A, esse número é maior do que 1, e 1 sobre B também é um número maior do que 1. Então, você está me somando duas coisas maiores do que 1, ou seja, isso aqui com certeza vai ser um número maior do que 1, e falando para mim, olha, e isso aí com certeza vai ser maior do que um número que está entre 0 e 1, tá certo? Então, de fato, isso aqui é verdade. Não tem tempo ruim aqui, digamos assim. Você está falando que um número maior do que 1 é maior do que uma coisa que está entre 0 e 1. De fato, isso é verdade. E, por fim, a quarta sentença. Vamos trabalhar nela. E você de cara já vê que isso aqui tá errado, né? Porque o C e o D, eles são números menores do que 0, ou seja, eles são negativos, né? Eles são, de fato, números compreendidos entre menos 1 e 0, mas antes disso, né, eles são negativos. Não existe, né, essa possibilidade do número negativo, como C e D são negativos, 1 sobre C mais 1 sobre D é negativo, não tem como um número negativo ser maior do que um número positivo, né? Já que aqui você tem a soma de quadrados, isso aqui com certeza é um positivo, né? Então, por conta desse sinal de inequação, a gente chega na alternativa A. Isso aqui é falso, né? Porque um número negativo não pode ser maior do que um número positivo. Então, a alternativa A, que marca que a única sentença falsa é a quarta, né? Uma questão chata, digamos assim, né? Porque você tem que analisar caso a caso, não pode ser muito precoce, mas é uma questão tranquila ainda para o nível da prova, eu diria. Beleza. Agora ele pergunta aqui uma questão sobre polinômios, né? Questão 23. Você tem que me dizer qual é o resto da divisão, que é o R de x aqui, quando você faz P dividido por Q de x. E aí ele fala qual é o menor valor real que R pode assumir. Beleza. Antes de mais nada, é sempre bom você ver o seguinte: será que esse Q de x divide o meu P de x? Ou seja, P de x é divisível por Q de x? Basta você ver se P de 1 vai ser 0, né? Já que a raiz aqui associada ao Q de x é justamente o número 1. Então eu vou substituir na lei de formação ali do P de x, x por 1. Então você vai ficar com 3 menos 7 mais 1 mais 3. Como você pode ver, isso aqui vai dar 0, o que significa que Q de x é fator de P de x. É fator de P. P de x para ficar mais completo. Isso significa o quê? E você pode escrever o P de x dessa forma, né? Tal como lá a divisão, como a gente aprende naqueles algoritmos de 5, 7 dividir por 3, né? Da mesma forma. Então você vai pegar o seu quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto. Só que nesse caso, o Q de x, que é o nosso divisor, ele vai estar sendo multiplicado por um quociente que eu vou chamar de J, somado com um certo resto, que seria o tal do R de x. Mas, como Q de x é fator de P de x, né? A gente viu aqui por essa análise do P de 1 ser 0, significa que o R de x ele vai ser 0 para qualquer valor de x. Então, você poderia escrever aqui em linguagem matemática que o R de x vai ser 0 para todo x real. Certo?
E com isso, como essa é uma função constante, né, ela sempre vai admitir valores iguais, que é no caso o zero, o maior valor que ela pode assumir é zero. Então, você chega à alternativa C, porque ela só assume um valor. Então, o menor valor real que R pode assumir, de fato, é zero. Chegamos, então, à alternativa C como alternativa correta, beleza? Passando agora para a questão 24. Aqui você tem uma f de x, que é basicamente uma parábola, né? E ele ainda te dá o vértice dessa parábola. Ele fala que o v vale menos 1, 3. Como o a é dado do exercício, é um número positivo, você poderia pensar ali no seu esboço em algo nesse formato aqui, né? Sei lá, eu não sei muito a respeito do C, mas a gente poderia assumir que o C vale um número positivo. Então você teria uma parábola assim, né? Menos 1, 3, mais ou menos aqui assim. Então você teria uma parábola cujo vértice está localizado na abscissa menos 1 e na ordenada 3, tá certo? Como o exercício impõe. E com isso, isso aqui seria uma possibilidade, né? Claro que ela poderia também estar apontando para baixo, só que não, né? Porque o A ele é positivo. Como o A é positivo, a concavidade dessa parábola só pode ser positiva. Certo, só que ele não quer saber muito da F, na verdade, ele quer saber do maior valor que G pode assumir. Então, G máximo, né? Aí você vai para a lei de formação da G, percebe que a F ela está sendo multiplicada por menos 1. Quando isso acontece, você vai pegar o gráfico, né, e fazer simplesmente uma rotação em torno do eixo X. Então, desenhar o melhor possível. Você ficaria com algo nesses termos, né? E aí você percebe, então, na verdade está tudo errado, né? Isso que eu fiz, né? O seu y do vértice, ele vai ser transladado, né? Porque agora você está multiplicando o AF por menos 1. Então, a sua f de x, sendo multiplicada por menos 1, vai gerar um vértice, que eu vou chamar de vértice linha, que vai ter como y o menos 3, com certeza. E como a f é uma parábola, e você está fazendo simplesmente uma translação no eixo y, né, com essa parábola, você só tem que analisar justamente o y do vértice dessa parábola. Então, se o vértice da parábola original era 3, e agora ele passa a ser menos 3, né, o G máximo vai ser justamente 0. Né? Por quê? Porque aqui, para você obter o maior valor que a G pode assumir, você tem que minimizar a F, certo? Só que a gente viu qual é o menor valor que a F pode assumir, que é nesse ponto tal do vértice, certo? E acabou o problema. Você poderia pensar dessa forma também. Como eu tenho um sinal de menos aqui associado a F, eu preciso minimizar, né, encontrar o menor valor da F para que eu obtenha o maior valor possível de G, já que eu tenho um 3 subtraído de alguma coisa. Se eu minimizar esse círculo azul, eu vou fazer a condição que o exercício está exigindo, né, que é o maior valor para F, para G, aliás. Então, de fato, você só precisa minimizar a F, que no caso é o próprio vértice, né? A situação de minimização da imagem da F é o vértice. E, portanto, você vai chegar à conclusão que o maior valor que G pode assumir é 0. Né? Se você fosse fazer um esboço de como ficaria o gráfico da F, né? Se você pensasse só pela multiplicação do sinal de menos, você pode fazer isso também, né? Enfim, se fosse uma questão de segunda fase, né? Então, no fim das contas, você só vai estar alterando os valores de y associados a f, não os valores de x, tá certo? Então, o seu vértice, ele passaria a ser menos 3 ali na imagem. Então, ele estaria aqui assim, mais ou menos, menos 3. E você teria, obviamente, uma parábola agora de concavidade para baixo, né, já que você está multiplicando todos os termos por menos 1. Então, você ficaria com algo nesse sentido, né? E é isso. Aí agora você pensaria na soma, né, de 3 mais o maior valor que a f, nesse caso a f azul, menos f de x pode assumir, que é justamente o menos 3.
E quando você fizer essa soma, vai dar zero, né? Qualquer outro valor, se você prestar bastante atenção, ele vai ser menor do que menos 13, e daí você não vai obter o tal do máximo valor de g, né? Só vendo se é isso mesmo. De fato. Porque aqui, por exemplo, se você tomasse, sei lá, o menos 4, né? Você ficaria com menos 1 como resposta. E aí, obviamente, isso não é o maior valor que g pode assumir, já que é zero. Então, depois de toda essa odisseia, dá a letra C. E aqui é uma questão bem direto ao ponto, né? Qual dos gráficos abaixo não pode ser uma função? Olha, isso aqui pode ser uma função porque para cada valor de x você tem um valor associado a y, né, de imagem. Isso aqui também pode ser uma função, parece muito o gráfico do cosseno ou seno, então pode ser uma função também. Esse também pode ser uma função porque você não consegue fazer o cruzamento aqui, né, horizontal, por exemplo, de retas horizontais e... Aliás, o cruzamento de retas verticais que gerariam duas interseções, né, já que isso aqui é uma assíntota. Agora, o gráfico da letra D não pode porque é o que eu disse, se você fizer uma reta vertical e essa reta cruzar o seu desenho em dois pontos, que no caso foram esses dois aqui, isso configura o gráfico de uma coisa que não é função. Então, isso não é uma função. Isso aqui é uma função, né? A única coisa aqui que ele fez a função ser constante a partir de um certo valor. Mas isso de fato é uma função, porque se você fizer o cruzamento aqui com uma reta vertical, você percebe que só existe uma interseção. Então, a resposta desse problema é letra D, é bem fácil, né? É a questão para você não zerar a prova. O conceito de função está justamente associado a essa reta, né, vertical. Se ela cruzar duas vezes o gráfico do que você estiver analisando, não vai configurar a função, beleza? Certo, passando agora para a questão 26, ela vai dar um pouco mais de trabalho, que envolve probabilidade e contagem, né? E ela basicamente está falando do tal do número 1260, que já foi utilizado em outras provas. Bom, a primeira coisa a fazer é você fatorar esse número, né, decompor em fatores primos, 1260. Então eu vou dividir por 2, vou ficar com 2 vezes 630. Aqui você já pode utilizar o fato de que 630 é 9 vezes 7 vezes 10, né? Então você vai ficar com 2 ao quadrado, por causa que 10 é 2 vezes 5. E aí você já tem todos os seus fatores, né? Porque 9 é 3 ao quadrado, então você vai ficar com 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Isso aqui é trivial, dependendo de como você faz, mas todo mundo deve chegar à mesma resposta, né? 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Agora você tem que me dar o total, o número de divisores desse número. No caso, os positivos somente, né? Já que o exercício restringe os divisores naturais, ou seja, os positivos. Então vamos calcular aqui os divisores de 1260. É aquela coisa, né? Basta você tomar os expoentes. Então, os expoentes aqui, ainda aqueles que estejam omitidos, você soma uma unidade a cada um deles e faz a multiplicação. Então, 2 mais 1 dá 3, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2 de novo, certo? Isso vai dar 36 divisores. Desses 36, o enunciado quer que você escolha aleatoriamente um divisor, de modo que ele seja ou um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 3. Né? E aí você vai ter que se lembrar daquela fórmula para você fazer a contagem da união de elementos. Né? O que eu estou querendo dizer? Quanto que vale, né, N a união B? Você pode fazer assim, né? Somar a quantidade de elementos de cada um desses conjuntos e depois subtrair dessa soma a interseção. Nesse caso, a gente está interessado em falar dos múltiplos de 2, então eu vou dizer que múltiplos de 2 é jogo da velha 2, múltiplos de 3, jogo da velha 3, e eu preciso tirar a interseção, né, dos múltiplos de 2 e de 3, ou seja, tirar a interseção dos múltiplos de 6. Então, o que você tem que fazer é contar
dos divisores, dos 36 divisores de 1260, quantos são múltiplos de 2, depois contabilizar os divisores que são múltiplos de 3 e depois contabilizar os que são divisores de 6, tá certo? Essa é uma maneira de resolver o exercício sem pensar muito. E é exatamente isso que eu vou fazer. Você só precisa, então, ter algum artifício para calcular essas três quantidades que eu acabei de falar. Então, dos múltiplos de 2, o que eu posso fazer? Eu posso calcular desses divisores de 1260, aqueles que não são múltiplos de 2, que é basicamente você se livrar desse 3, né, já que ele correspondia à potência ali do número 2. E aí você vai ficar com 3 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 12. Fazer a mesma coisa para o 3, 1260. Você vai ficar com a mesma coisa, 3 vezes 2 vezes 2, isso dá 12. E agora, você, para contabilizar a quantidade de múltiplos de 2 e de 3, é só fazer 36 menos 12, né? Ou seja, você vai ter 24 múltiplos de 2 e de 3. Agora você precisa contabilizar os múltiplos de 6. Como que faz isso? É mais fácil fazer no braço mesmo. 2 vezes 3, por exemplo, seria um número que seria múltiplo de 3 automaticamente, né? Só que ainda você tem os outros números que compõem lá o 1260. Então você vai precisar de 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, digamos assim. Aí você precisa de todas as possibilidades, né, de você agrupar esses números aqui na multiplicação. E você vai ter que contabilizar isso. Isso, no total, você vai ver que vai dar 16. Mas eu vou fazer aqui todos os casos para, enfim, elucidar. Certo. Vai precisar de muita paciência nesse caso, porque você vai ter que fazer na mão, né? Então, por exemplo, 2 vezes 3, você vai precisar 2 vezes 3, seria uma possibilidade, né? 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3 vezes 7, e o 2 vezes 3 com todo mundo, né? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E aí você nota que são 4 possibilidades, né? Você tem 1, 2, 3, 4. E agora você vai repetir esse mesmo processo para esses outros casos. Então, 2 vezes 3 vezes 2, né? Que seria também toda a família de múltiplos de 6. E aí você vai fazendo 2 vezes 3 vezes 2 vezes 5. E você vai perceber que vai ser 4 outros casos, né? Com essa família aqui de múltiplos do 6. Então, o que eu vou fazer é uma coisa um pouco mais resumida que vai ajudar a gente. Então, por exemplo, aqui a gente já vê que de fato vão ser sempre 4, né? São 4 possibilidades aí para cada uma dessas famílias de múltiplos do 6. Então, para o 2 vezes 3 você vai ter 4 possibilidades. Para essa outra possibilidade você vai ter 4. Para o 2 vezes 3 você também vai ter 4. E para o 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 você vai ter 4 também. No total, né, 4 vezes 4, se você somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, vai dar 16. Então, significa que os múltiplos de 6 dentre esses divisores aí, dos 36 divisores de 1260, eles correspondem a 16 casos. E aí, o exercício pede para você fazer essa probabilidade, né? Calcular a probabilidade de se escolher um divisor desse número de 1260, tal que ele seja múltiplo de 2 ou 3. Então, isso vai dar P, e aí você aplica essa fórmula aqui, né, da contagem dos elementos de uma união, e aí você vai ficar com 24 mais 24, né, que são os múltiplos de 2 e 3, menos a interseção, que é 16. E eu divido pelo total, né, de casos, que seria 36. Aí em cima você vai ficar com 48 menos 16, dá 32. 32 sobre 36, isso vai dar 8 sobre 9, alternativa B. É um problema chato, eu confesso, é bem difícil, mas uma saída é essa, né? Você se lembra ali da contagem dos elementos da união e
bola alguma maneira aí de contar, né, os múltiplos de 2, 3 e de 6 também. Certo, agora a questão 27 ela também é uma questão difícil que vai lidar com fatoração basicamente. Ele ainda fala para você considerar, né, que o x2 é maior do que o x1 e bora lá. Como que eu calculo aqui as raízes desse equação de segundo grau? Bom, os possíveis valores de x que satisfazem aquela equação são esses aqui. 16 menos 6 dá 10. Você vai aplicar o Bhaskara, enfim, a maneira como você entende melhor para resolver equações de segundo grau. E é isso. Então, dado esses dois valores, né, dados essas duas possibilidades, você tem que x2 vai ser a maior delas, ou seja, 4 mais raiz de 10, e o x1, 4 menos raiz de 10. Por conta do dado do exercício ali, de que x2 é maior que x1. Agora, você para e pensa, dá para melhorar um pouco essa escrita aqui, né, do 1 sobre x1 ao cubo menos 1 sobre x2 ao cubo? Dá, né? No fim das contas, você vai fazer uma diferença de cubos e a gente já está cansado de fazer isso. Você primeiro faz a diferença, depois multiplica, né, com todo mundo com o sinal positivo. Então é basicamente isso que você vai ter. Só que agora, antes de você sair substituindo todos esses valores aí nos seus locais correspondentes, você para e pensa, né? O que é 1 sobre x1? Basta você pegar o valor ali, né, que você mostrou pelo Bhaskara e tal. Você faz ali produto do conjugado. Embaixo vai ficar 16 menos 10 dá 6. E, olha só, isso aqui é a mesma coisa que x2 sobre 6. E se você fizer um raciocínio análogo a esse que a gente acabou de fazer, você vai chegar que 1 sobre x2 vale x1 sobre 6 também. Isso vai facilitar muito, né? Porque se a nossa expressão ela vale todo aquele trambolho, agora a gente consegue simplificá-la. Então, no primeiro par de parênteses, você vai substituir 1 sobre x1 menos 1 sobre x2, ou seja, você vai ficar com x2 menos x1, tudo isso sobre 6, e multiplica. Aí ali não vai ter jeito, né? Você vai ter que substituir de fato, já elevando ao quadrado, mas vai ficar então com x2 ao quadrado mais x1 ao quadrado, tudo isso dividido por 36, né? Mais 1 sobre x1, x2. E isso vai dar x1, x2 sobre 36 também. Beleza? E é isso, né? Eu só peguei cada uma dessas parcelas, substituí por essa nova parcela que a gente deduziu, lá nos lugares correspondentes da expressão E. E agora é fazer conta, né? Agora que você já tem esses valores x1, x2 e uma escrita um pouco menos laboriosa, basta você fazer as contas até chegar num valor. Então, lembrando que x2 e x1 eles estão associados ali pelos números 4 mais raiz de 10 e 4 menos raiz de 10, você vai ficar com raiz de 10 aqui, né? Sobre 3 e multiplica. Aí vai ter que fazer o quadrado ali da soma, né? A soma dos quadrados, melhor dizendo. E vou fazer aqui bem no cantinho. x2 ao quadrado. Quanto que dá isso, né? 16 mais 10, 26. 26 mais 8 raiz de 10. Vou trazer um pouco mais pro lado. Então vai dar 26 mais 8 raiz de 10. E ali, né, no x1 vai dar algo bem parecido, só que com sinal de menos. Beleza. E beleza, vai dar 26 mais 8 raiz de 10, 26 menos 8 raiz de 10 sobre nada, beleza. Então, 26 mais 26 vai dar 52, né? 52 sobre 6, ok. 36, melhor dizendo.
E fazendo a multiplicação dos dois, né? Você sabe que é produto da diferença pela soma. Então, isso vai dar a diferença de quadrados. 16 menos 10 costuma dar 6. E isso aqui vai dar 6 sobre 36. Então, em cima você vai ficar com 58, né? Raiz de 10 sobre 36. Dividindo em cima e embaixo por 2. Na verdade, aqui teria que ter um 3, né? Posso dividir em cima e embaixo por 2. Para cancelar esse 58 com o 36, eu vou ficar com 18. E aqui 29. Então, eu vou ficar com 29 raiz de 10 sobre 18 vezes 3, que dá 54. E a alternativa é a letra D, né? 29 raiz de 10 sobre 54. É aquela história, você tem que manusear um pouco a sua expressão, né? A expressão que ele quer que você calcule, a ponto de ficar um tanto quanto menos laborioso, menos trabalho braçal, e você se utilizar aí justamente dessas propriedades, né? A diferença de quadrados, a soma dos quadrados e tal. Problema um pouco difícil. Esse problema 28, eu não vou resolver ele por completo, eu vou dar a ideia, né? Porque não tem gabarito e todo mundo recebeu essa questão como certa, né? Já que se você analisar bem aqui as alternativas, né? As alternativas B e D, elas são iguais. E eu, inclusive, as considero erradas, tá? Porque eu fui fazer esse problema e eu não cheguei exatamente na expressão que tá ali, né? Eu cheguei numa expressão um pouco diferente, né? Com esses mesmos valores, só que não exatamente escrita dessa maneira como a pessoa que fez a questão escreveu. Tá, mas chega de enrolação. O que que você precisa? Quais são as ideias para você encontrar o tal do raio da circunferência inscrita ao triângulo ABC, né? Olha, como você tem que o ângulo A aqui é um ângulo reto, você pode aí se utilizar das seguintes semelhanças e tal. Então, se aqui é alfa, então aqui vai ser alfa também, tá certo? Certo. Como aqui é 6, então eu consigo escrever esse lado aqui em função, né, do alfa. No caso, vai dar 6 sobre seno de alfa. Beleza? A minha estratégia aqui é encontrar os lados desse triângulo para poder fazer a Pitágoras, né? E aqui, analogamente, eu consigo encontrar o valor de BH. Dizemos então que BH vale cosseno, 6 cosseno de alfa. Aí você vai aplicar o Pitágoras, né? Já que você agora tem hipotenusa e os catetos, vai aplicar o Pitágoras, vai encontrar o seno e o cosseno de alfa. Basicamente, você vai ter definido o ângulo alfa. Com o ângulo alfa, o próximo passo seria você utilizar essa fórmula. Então, a área de um triângulo ABC, nesse caso, vai ser o semiperímetro que multiplica o raio da circunferência inscrita. Mas isso aqui vai dar muito trabalho por conta do semiperímetro, né? Ele ser, digamos assim, uma composição de várias somas de radicais. Isso não vai ser legal, porque você vai ter um monte de raiz quadrada e tal, não vai ser legal. Uma outra maneira de você pensar é a seguinte: que tal eu lembrar lá do incentro? O incentro ele deve estar mais ou menos, sei lá. Tá, se a gente pensar aqui na bissetriz desse ângulo, vai cortar o B ali, né? Aí você vai dividir o seu ângulo em 2, então ali é alfa sobre 2 e aqui é alfa sobre 2, colocar em vermelho. Alfa sobre 2, alfa sobre 2. E aí você teria o encontro aí da... o problema é que não vai também ser muito fácil, né? Porque você teria que encontrar a bissetriz desse ângulo, seria de 45. Aqui estaria o incentro, que é o centro da circunferência inscrita. De qualquer forma, isso aqui não estaria fácil, mas a ideia seria essa. Você poderia também fazer o prolongamento ali das bissetrizes, né, para você encontrar o incentro. E a partir dele, né, imagina que o incentro esteja aqui mais ou menos, você poderia... ainda assim ficaria difícil, né, porque aqui seria o raio. Não temos essa distância aqui do ponto B ao incentro. Eu acho que eu partiria para a resolução, então, dessa resolução aqui. Pensando melhor, de fato você vai chegar na alternativa B ou D, né? Elas são iguais, evidentemente.
E essas são seriam as alternativas corretas, no caso. O problema seria você chegar nelas, né? Você poderia muito bem aplicar essa fórmula aqui, é uma fórmula muito utilizada para problemas como esse, né? De se determinar o raio da circunferência inscrita, mas fique sabendo, né, que você vai ter um problema enorme para determinar o semiperímetro. Não vai ser uma tarefa muito fácil, né, por conta ali dos valores de seno e cosseno do alfa. Mas, para quem tiver interessado, pode digitar aí nos comentários que eu tento ajudar. Não vale a pena porque, enfim, essa questão ela não entrou ali na questão de classificação, né? Questão 29 é uma questão legalzinha, né, mas dá um pouco de trabalho. Aqui você tem que ter uma visualização, né, já que a questão toda se baseia no infinito. Então eu vou escrever para o A, porque o B você vai conseguir identificar o padrão de tabela, tá certo? Então você vai ficar aqui, A é 20 mais essa coisa, né, esse padrão que se repete eternamente. Tá. Aqui não vai ficar muito legal a escrita, mas é algo nesse sentido. Então, o que você tem que analisar? Perceba que esse retângulo aqui, né, esse retângulo em azul, ele define uma coisa que você já sabe, né? Olha só para o que está dentro do retângulo azul, esquece todo o resto, né? Se você se esquecer de todo o resto e analisar só o retângulo azul, você vai perceber que ele vale A. É exatamente o A, né? Se você analisar ali como o problema definiu, o A, né, a construção dele, o retângulo azul vale A. Então, você está me dizendo que o A vale 20 mais A. 20 mais a raiz quadrada de 20 mais A, melhor dizendo, né? E pronto, basicamente já acabou o problema, né? Porque o B vai ser definido da mesma maneira, então B vai ser 6 menos B. Aliás, 6 mais B. Ah não, na verdade é menos, né? Por conta ali do sinal de menos. 6 menos B. E aí você resolve isso aqui elevando ao quadrado ou sendo um pouco mais sagaz, né? Você pode pensar que, poxa, eu sei a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então A vale 5. Tá certo? Você vai encontrar dois valores, um positivo e um negativo, e aí é óbvio que você vai ter que eliminar o valor negativo. Mas é só você perceber o seguinte também, né? Se eu substituir o A por 5, aqui eu vou ficar com raiz quadrada de 25. Se eu substituir o A por 5, eu vou ficar com 5, que é igual a raiz quadrada de 25. Portanto, vai dar a solução. A igual a 5 é a solução, e é uma solução única, inclusive. A mesma coisa aqui para esse caso, né? B igual a raiz quadrada de 6 menos B. Né? Se eu substituir facilmente ali B por 2, você vai encontrar uma possível solução, que no caso é a única. Né? Você vai ficar com 2 igual a 6 menos 2. Só que 6 menos 2 é justamente raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 vale 2. Então B igual a 2 é a solução. Certo? E agora ele define um certo C ali, né? O C é A mais B, ou seja, 7. Ele pergunta qual vai ser o algarismo das unidades de C elevado a 22. Ou seja, qual é o algarismo das unidades do 7 elevado a 2022. E para resolver problemas como esse é um tanto quanto metódico, né? Você segue uma receita de bolo, essencialmente. Vai calcular as primeiras potências, né, do 7 e averiguar a casa das unidades. Então, essa seta aqui, ela está apontando para a casa das unidades da potência do 7. Então, 7 elevado a 1 a gente sabe que é 7, e a unidade disso é o próprio 7. 7 ao quadrado vai dar 49. A unidade de 49 é 9. 7 ao cubo, eu vou fazer para cá. 7 ao cubo vai dar 343, né? A unidade vai dar o 3. Você pode agora só multiplicar o 7 pelo valor que a gente está obtendo, né? Para obter a próxima unidade. Então, 7 vezes 3 vai dar 21, vai dar a unidade 1, e assim sucessivamente, né? Até você chegar no 7 de novo, olha só, porque 7 à quinta vai corresponder a uma unidade de 7, né? Já que 7 vezes 1, ali do 7 à quarta vai dar 7.
daí você fica com essa repetição, uma repetição de 4 em 4, né? A cada 4 potências você vai ter a repetição dessas unidades, né? Eu vou deixar o 7 a quinta aqui só por, digamos, precaução. Tá, agora o que você faz? Você identificou que o seu padrão está se repetindo a cada 4 potências. E, bom, basta você agora dividir, né, o 2022 por 4 e analisar o resto. Aqui vai dar 5, aí vai dar 0,5 e o resto vai dar 2. Né, se você multiplicar 4 vezes 5, aliás, 4 vezes 505, vai dar 0, 2, 0, 2. De fato vai dar resto 2, então você anda 2 casas aqui no seu retângulo. E, bom, você anda 1, 2, portanto, o algarismo das unidades ali vai ser o 9. E isso vai te dar a alternativa E. Beleza? É isso, né? A outra eu acabei marcando B, mas na verdade podia ser B ou D. E, por fim, essa questão aqui, ela infelizmente não tem gabarito. E até a forma como o problema foi feito não está muito bem escrito para eu tentar alguma coisa, né? Porque ele tá falando ali das capacidades de outros 3 tanques, só que, poxa, fica muito ruim de você escrever uma coisa como essa, né? Tipo, o que que isso aqui significa? Não tem muito sentido, né? Provavelmente ocorreu um erro de digitação ou enfim. Mas isso aqui não tá muito legal, né? Porque você poderia pensar como fazer ali a fração imprópria, né? E você vai ficar com 99 mais 1 sobre 3, 100% disso. E aí você vai ficar com 1/3. Só que se você proceder fazendo as contas dessa forma, você não vai chegar a nenhuma resposta. Então, é uma perda de tempo esse problema e ele foi dado como certo para todo mundo. Então, isso aqui não tem alternativa. Ele foi dado como certo. E é isso, né? As demais questões elas não têm tantos problemas. Essa 28 também. Todo mundo ganhou ela como certo. A ganhou como certo, melhor dizendo. E tá aí a prova da provão de bolsas, né, para quem foi lá prestar para IPCAR ou colégios militares. Esse foi o vídeo e eu vejo você numa próxima questão.